Em nome de Jesus. Uma graça do carro. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo aqui que falei um pouco no ano passado, no retiro. Ano passado o Evangelvaldo esteve, ali em Lisboa, naquela ocasião, compartilhou muitas coisas, sobretudo sobre o sacerdócio. Acho que os irmãos se lembram disso. E em algum momento eu partilhei isso e eu gostaria de ampliar um pouquinho mais. Por quê? Porque eu penso que isso tem que ter o seu fruto, amém? Na vida da igreja do Senhor aqui em Portugal. Que seria talvez a minha carga para esse momento, Eu estava dizendo a vocês lá, já disse isso algumas vezes, eu lembro lá em 2018, numa reunião que a gente teve lá em Braga, junto com os irmãos que ali estavam, já naquele momento, eu falava da realidade da igreja em Portugal, e é uma realidade de pessoas que migraram para cá, de brasileiros principalmente. Então, vamos ver o que nós somos aqui nesse país e para que Deus nos trouxe aqui nesse país, E eu disse que, e é verdade, que a maioria de nós brasileiros que aqui estamos em Portugal veio a partir da necessidade pela sobrevivência, Então, e isso tem feito a igreja ser uma igreja que oscila, que não é a mesma. Então, quantos passaram, o Silvio está aqui, talvez que está há mais tempo, na liderança aqui, desde o ano de 2005, quase 20 anos, depois Gerson. Então, o Silvio tem aí, se ele fosse fazer uma lista de pessoas que já passaram, pela igreja, eu acho que já teríamos umas 5 vezes a congregação que temos agora. Pelo menos acho que seria isso. Ou mais. Por quê? Porque é uma realidade que oscila e as pessoas, por causa da sobrevivência, mudam para cá por conta de buscarem condição de vida melhor. E assim acaba sendo oscilante isso aí. Como Deus vê isso? O que Deus pensa sobre isso? É importante para todos que estamos aqui encararmos de frente o que a palavra de Deus teria para nos dizer. Verdade a gente tem que admitir que Deus não tem dificuldade com o sustento dos seus filhos. Cremos nisso? Amém. Ele disse isso em Mateus capítulo 5, capítulo 6, de 25 até o 33, ele começa a falar, dá um ensino ali, falando, olha, você não deve armazenar tesouros nesta terra, onde está o tesouro, está o coração, e depois, então, ele dá um ensino mais importante, ele começa falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida, o que deve comer, nem o corpo o que deve vestir, porque a vida é mais do que alimento, o corpo é mais que as vestes. E todo o ensino de Jesus, todos concordamos que o que Jesus disse é normativo. Sabe o que é normativo? É ordem. Concordamos ou não? Sim. Amém. Jesus não deu conselhos, ele deu mandamentos. Precisamos receber assim. Amém? Ele deu mandamentos e disse o princípio: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, não vamos falar como alguns dizem, todas as coisas, porque não é isso que está dito, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas é a garantia da sobrevivência como um presente, como um acréscimo, como uma dádiva àqueles que buscam o seu reino em primeiro lugar. Amém? Ou seja, para o Filho de Deus que
vive esse princípio e vai ser sustentado lá no Saara. Porque Deus prometeu. E assim vai fazer. Ou seja, mudar de um lugar para outro, tendo como causa, razão, propriamente a sobrevivência, não é a melhor maneira de tomar uma decisão. Ok? Não é o critério de um filho de Deus tomar a decisão. Precisamos encarar isso. E o que tem acontecido muitas vezes, Silvio pode confirmar isso, o Gerson também, e quase todos que estão aqui há muitos anos. Algumas pessoas que vêm para cá, e essa oscilação tem a ver com isso, por causa de que usam a igreja como uma bengala, como uma escora, para se estabilizar. Porque quando você está num lugar que você não tem amigos, que você não tem segurança nenhuma, você tem que ter... Você já viu quando está caindo no abismo? Você não segura em qualquer galho? qualquer galho, até um espinho, é bem-vindo naquela hora para você sobreviver. Então você se agarra naquilo ali, não porque você o faria em outra circunstância, mas porque representa uma certa emergência. E muitas vezes as pessoas vêm e têm um comportamento dócil porque precisam. E depois que se estabilizam, elas então vão buscar o que elas realmente estavam querendo. Vão se entregar ao objetivo delas, que era a sobrevivência. E se houver um outro lugar na própria Europa com melhores condições para a sobrevivência, elas então tomam a decisão, porque tomaram a decisão para vir para cá desse jeito, e continuarão tomando decisões baseadas no mesmo critério. Eu quero dizer, irmãos, que isso não está certo. Não é pecado você se mudar de um lugar para o outro. Não é pecado você ter melhor condição de trabalho. Não é pecado. E muitas vezes isso poderá ser um sinal de Deus para a tomada de uma decisão. Mas não é a única. E nem talvez seja a mais importante. Eu me lembro uma vez, uma irmã querida, que era solteira, isso lá décadas atrás, lá em Timóteo, que arranjou um emprego para ganhar, acho que 4, 5 vezes o que ela ganhava, mas lá na Amazônia. Ela ia ficar sozinha. E o critério, vamos dizer, que é de Deus, é porque era uma excepcional oportunidade financeira. Eu falei, não dá, não pode ser esse o critério. Tem que ter outros sinais de Deus para tomar outras evidências. Eu falei, se eu te perguntar, se fosse para ganhar um salário mínimo, metade do que você ganha, você ia orar perguntando a Deus se era para você ir? Por que tem que ser um sinal de Deus, um salário 3, 4, 5 vezes mais? Às vezes pode ser um laço do diabo, né? E a gente já sabe que desde do monte da tentação foi assim, né? Tirarei tudo isso se prostrado me adorar. Está dito lá. Então a gente tem que ter um coração limpo para buscar a vontade do Senhor. Eu estou dizendo isso, irmãos, por quê? Porque, repetição do que eu disse ano passado, precisamos corrigir nosso coração, certo? Se estamos aqui, já estamos, amém, certo? Já estamos aqui. Agora, se tivemos motivações erradas, vamos corrigi-la, certo? Vamos corrigir para que não prossigamos assim. Por quê? Porque isso vai fazer você continuar orbitando em volta da sua sobrevivência. E Deus não planejou as coisas assim. A sobrevivência nunca podia ser, o Luiz usou essa expressão importante, não é para ser o bom combate. Combate pela sobrevivência não é o bom combate. Esse aí Deus falou que ia fazer por nós. O bom combate são os interesses de Deus. E por isso eu gostaria de ler um texto que sempre
me ensina, sempre me desafia, que é o texto do livro de Ageu. Eu tenho um irmão, eu ouvi um irmão falando isso aqui, quando eu morei aqui em Portugal por um ano, em 2012, 2013, e ele usou essa expressão, porque ele veio para cá por causa do reino de Deus. Ele falou: eu tenho encontrado muita gente nesse país, muitos brasileiros, né, que vieram para viver em Portugal, mas poucos estão dispostos a morrer em Portugal, dar sua vida aqui, pelo Evangelho. E é essa causa que eu vou convidar os irmãos a se renderem hoje, se queremos avançar com o Evangelho nesse país. Amém? Ageu capítulo 1, vamos ler do versículo 1 em diante. Ageu 1, Ageu é quase no finalzinho do Velho Testamento, só para ajudar aqueles que não estão tão habituados, né? No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tem alguma semelhança, talvez, com a introdução esse texto que acabamos de ler. Mostra um povo orbitando e se cansando em volta da sua sobrevivência. E Deus está aqui, por meio do profeta, repreendendo. E essa repreensão contém dois conteúdos: a exposição do problema e a sua causa. E o restante do texto vai falar da solução que Deus então estava propondo a aquelas pessoas que ali estavam em Judá naquele momento. Qual era o contexto aqui? Quando o profeta Ageu está falando essas coisas, o povo de Judá havia sido levado em cativeiro para a Babilônia, havia permanecido lá por 70 anos. E foi um tempo longo, né? E você vai ver as circunstâncias como isso aconteceu quando você lê o livro do profeta Jeremias. O livro de Jeremias é o livro que expõe as circunstâncias, episódios daqueles dias, que foi um grupo primeiro levado cativo, depois foi outro grupo levado cativo, e Jerusalém a princípio foi parcialmente destruída, e depois de alguns anos foi completamente destruída, e todo mundo foi levado cativo. Então contaria-se 70 anos desde o primeiro grupo que foi levado, tá? Não foi do último grupo, não. Bom, eles ficaram lá, e você vai ver os embates que Jeremias teve no momento deste exílio com os falsos profetas que haviam em Judá. Alguns estavam dizendo que 2 anos seria o cativeiro, que eles voltariam, e Jeremias era o único profeta de Deus sozinho, contra toda uma falsa esperança que estava sendo divulgada por profetas falsos. E ele envia cartas àqueles que já estavam no cativeiro. Por quê? Porque os que estavam lá no cativeiro recebiam essas informações desses profetas falsos, dizendo para ele: vocês vão voltar daqui 2 anos, fica tranquilo. E Jeremias manda cartas para lá. Uma delas é o capítulo 29, que a gente usa esse texto, né? Fala: eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Foi uma palavra de consolo que Deus estava dando para aqueles que estavam já no cativeiro e que de alguma maneira estavam recebendo
ou sendo, tendo uma atitude correta ao tratamento de Deus. Deus fala: fiquem aí, vão ser 70 anos, construam casas e habitem nelas, tenham filhos neste lugar, e orem pela paz da cidade que vocês estiverem, porque, tipo assim, assenta aí, porque vai demorar. E o povo fez, e o povo se multiplicou realmente em Babilônia, e prosperou em Babilônia, né? Há quem diga que depois desses 70 anos, o número de judeus na Babilônia era em torno de 500 mil, meio milhão de judeus, e um povo próspero, né? Que enriqueceu em Babilônia. Só que assim, o mesmo juízo que houve sobre Judá ia chegar a vez de Babilônia, e os profetas haviam dito que assim seria. Terminados os 70 anos, você vê no livro de Daniel isso acontecendo. Daniel vai buscar Deus, vai conferir pelos textos dos profetas, do profeta Jeremias. Era 70 anos e ele foi orar. Deus cumpre a tua palavra. E depois, em seguida, veio um decreto do rei Ciro dizendo que aqueles que quisessem voltar, que podiam voltar. Ou seja, estavam esperando essa oportunidade, podem voltar para Judá. Só que agora o povo tinha se acostumado com Babilônia, estava gostando da vida lá, e pensar em Judá, uma terra de ruína, uma cidade destruída, um templo que virou cinzas, quem queria voltar? Agora a situação era oposta, né? Era deixar a comodidade e o conforto para ir reconstruir e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. E dos 500 mil, você vai ver lá no relato do livro de Esdras, que em torno de 50 mil judeus tiveram a disposição de voltar. São esses que estão aqui nesse momento de Ageu. Ageu está falando com eles. Só que o que aconteceu com eles foi assim: eles chegaram, começaram certo. Eles chegaram em Jerusalém. Leia o livro de Esdras, que você vai encontrar esses relatos. Eles chegaram e imediatamente edificaram um altar para sacrificar a Deus e restabelecer o culto. Então, eles fizeram certo. Depois, eles lançaram os fundamentos do templo. Então, eles renunciaram tudo em Babilônia, estiveram dispostos a uma vida de sacrifício, voltaram a Jerusalém, começaram a fazer direito, começaram o culto a Deus, edificaram o altar e depois lançaram o fundamento do templo. Só que as coisas não são tão fáceis quanto se imagina. E os adversários de Judá começaram a se levantar contra a reedificação da cidade, contra a reedificação do templo. E foi tanta a resistência, você vai ver que eles mandaram cartas para o rei, dizendo que aquela cidade era uma cidade rebelde e que se ela fosse reedificada, o rei teria dificuldade de receber os impostos daquela região. E até contrataram profissionais para desanimar o povo. Você imagina o que é isso? Infiltrou pessoas para começar a dizer entre eles, falar: gente, isso não vai dar certo, isso é difícil demais. Enfim, imagina o que seria uma pessoa especializada para desanimar. Tem gente assim, tá? Tem uns que conseguem injetar fé, outros conseguem sugar a fé e estabelecer a incredulidade. Coloca você lá embaixo. E o povo se deixou influenciar pelas ameaças, porque, inclusive, uma das cartas que foram enviadas ao rei, veio um decreto para proibir, e eles foram com um exército. Os adversários daquela região, os governadores daquela região, foram com um exército lá e mandaram
parar a obra. E eles voltaram, tá? Eu vou até pegar a data aqui só para não errar. Eles chegaram no ano 535 a.C., quando lançaram os fundamentos, e foi essa obra interrompida até o ano 521, ou seja, 9 e 5, 14, quase 15 anos ficou parado. Esse tempo, você lê em Esdras, você vai ver isso, foi interrompido depois desses 15 anos. Eles lançaram os fundamentos, foram obrigados, por conta dessas dificuldades, eles se renderam a essas dificuldades e pararam, falaram, então não tem jeito de prosseguir, vamos cuidar da nossa vida. Esse negócio de edificar o templo não deu certo. Nós vamos cuidar da nossa vida. Então o negócio agora é a gente cuidar do nosso campo e plantar as nossas vinhas, plantar o nosso trigo, construir a nossa casa, porque esse negócio da casa de Deus está dando muito trabalho e não vai resultar, como diríamos aqui, né? Não resultou. E foi aí que se levanta o profeta Ageu e repreende o povo. Depois de 15 anos, essa voz profética vem para chamar o povo de volta. E essa repreensão tem esse conteúdo que a gente leu, mostrando vocês estão percebendo que as coisas não estão dando certo em Judá, que o esforço de vocês não está produzindo nenhum tipo de prosperidade. Vocês percebem que vocês plantam e colhem pouco, e vocês pensam que vai melhorar se no ano que vem vocês trabalharem mais. Esse ano a gente trabalhou 10 horas por dia e não deu certo, pensamos que ia colher tanto e não conseguimos, vamos trabalhar 12 horas agora esse ano para ver se a coisa melhora, mas piora. E eles usam a expressão, vocês colocam as coisas como num saco furado. É como colocar o seu rendimento, o que vem à sua mão, num buraco negro. Não tem prosperidade. E o povo estava cansado. Eu estava pensando exatamente que é isso que acontece quando nós renunciamos o nosso chamado. O povo renunciou o chamado deles. Nosso chamado era esse, e nós, por causa das dificuldades, desviamos o caminho e fomos fazer outra coisa. Por quê? Por que eu digo renunciar ao chamado? Porque o povo havia tomado decisões certas. De 500 mil judeus, eles foram 10% que estiveram dispostos a uma renúncia. Eles começaram bem, eles foram dispostos ao sacrifício, se perderam no caminho. Isso pode acontecer conosco, não pode? Pode acontecer conosco, porque eu sei que todos nós estamos aqui, quase 100%, né, do que estamos reunidos aqui hoje de manhã, entendemos o Evangelho de Cristo e entendemos que precisávamos renunciar tudo para segui-lo. E em geral tomamos essa decisão e, com certeza, em muitos momentos da nossa vida, nós demos provas disso. Não é verdade? Tivemos decisões importantes, momentos importantes, que fizemos um tipo de renúncia como os judeus. Esses 50 mil. Estou disposto, deixei. Só que é assim, irmãos. Não existe ganho definitivo no reino de Deus. A gente gostaria que fosse assim, mas não é. A decisão que eu tomei ontem e que foi necessária ontem foi a de ontem. Outras virão. A vida é dinâmica, não é? Como disse um irmão querido, a gente nunca sabe o que virá depois da curva, não é? A nossa vida não é uma reta, ela tem curva. E você não sabe exatamente o que virá depois da curva. E vai se exigir de nós
de nós sempre uma decisão que mostre coerência com a primeira. Foi necessário, lembra que Jesus disse, dia a dia vai tomar a sua cruz? Então, vamos dizer, tive que tomar uma decisão drástica para ter coerência com a cruz ali. Amanhã qual que vai ser? E depois de amanhã qual que vai ser? E continuará sendo até a gente encontrar com o Senhor. Sabemos, isso pode incluir a perda literal da própria vida. Esse é o Evangelho que nós cremos. Porque senão a nossa vida se torna uma religião. Essa é a tendência de todos nós. É uma tendência humana, da alma humana, que é a tendência da religião. O que eu chamo de religião? Religião é o botão do piloto automático. A gente querer os resultados com base ao esforço de ontem. E a tendência nossa, às vezes, da vida cristã, de querermos viver com, tipo uma aposentadoria. Eu já trabalhei bastante, e eu quero agora usufruir dos resultados espirituais, daquilo, da renúncia, da rendição, do trabalho que eu tive. É uma tendência humana. Já fiz muito. Mas o Luiz usou uma frase do apóstolo Paulo hoje importante. Quando ele disse, eu combati o combate, completei a carreira e guardei a fé, ele estava prestes ao martírio. E é confrontante a vida daquele apóstolo. Por quê? Porque na idade de aposentadoria, que ele tinha feito a terceira viagem, que era para, vamos dizer, usufruir do descanso ministerial de todas as igrejas implantadas no mundo dos gentios, depois de tanto sofrimento como aqueles que estão descritos no livro de 2 Coríntios, capítulo 11 e 12, inimaginável o sofrimento daquele homem. Era hora dele talvez ir para Filipos, que era a igreja mais amada, e ficar ali e descansar. Mas ele diz, lá reunido aqueles presbíteros, ali entrou e falou, olha, eu estou indo para Jerusalém não sabendo o que me aguarda, senão o Espírito Santo testifica que me aguardam cadeias e tribulações. Mas em nada eu considero preciosa a vida para mim mesmo. Esse não é um desafio da vida cristã e do chamado, de alguém que não renuncia o chamado? É um desafio para mim, meus irmãos. E eu sei que é para você. E o profeta Ageu estava justamente desafiando o povo, basicamente, este princípio. Nós não podemos deixar a nossa vida virar uma religião, irmãos. Porque senão acontece como muitos de nós às vezes já está acontecendo. Eu me lembro quando eu fui católico, criança, que a gente queria ir na missa na mais cedo possível, por uma única razão, porque aquilo não era interessante, mas era uma obrigação. Então eu quero fazer isso rápido, para estar livre, para fazer o que eu realmente me interesso. Muitos de nós estamos assim. Se a vida espiritual não está suprindo, você precisa de outras coisas sempre. E geralmente essas outras coisas, no caso de alguém que ainda não se desviou por total, mas que está numa condição espiritual fria, é entretenimento, é futilidade, é aquela coisa que não é suficiente para te convencer que você está no inferno, mas que não é o interesse de Deus, claramente, e vive naquele limbo, naquela mistura. Por quê? Porque a oração não satisfaz, a adoração não satisfaz, a contemplação não há paciência.
nos perdemos. É necessário reacender o altar. Amém? Para a gente não entrar numa vida religiosa. O que de fato nós estamos buscando? O povo que renunciou, que havia tomado decisões certas e tinha renunciado ao seu chamado, precisava de um conserto com Deus. E é isso que o profeta Ageu está falando. Deus repreende o povo que estava buscando os próprios interesses daquela terra. O nosso chamado, nós sabemos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Vamos repetir? Povo de propriedade exclusiva. De novo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para brincadeira. Eu estou falando aqui do chamado de todos nós. Eu não estou falando do chamado que eu tenho chamado pastoral, ou para ser um evangelista. Não, eu estou falando do piso do nosso chamado, que é esse aqui. Não podemos negociar. E quando falamos de propriedade exclusiva de Deus, significa nada menos do que rendição total, incondicional, de consagração. Dá para ser diferente? Eu gostaria de dizer que sim, mas não dá. A condição para aquele povo que renunciou ao chamado foi a maldição e não a bênção, segundo o que está aqui. A gente não gosta muito de falar que Deus amaldiçoa, né? Que é meio ingesto falar disso. Mas a gente pode falar do amor de Deus, na bênção, no cuidado, na misericórdia. Mas maldição a gente não gosta, porque parece que não combina muito. Mas está escrito, vamos falar o quê? Está escrito, você esperasse muito e veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com uma sopa dissipei. Você falando, eu fiz isso mesmo. Você esperava muito, e eu pus minha mão para ser pouco. E o que representa esse pouco quando eu trouxe? É ir na missa, mais cedo possível, talvez. Entendeu? E tentar fazer alguma coisa para Deus, para anestesiar um pouquinho nossa consciência, para não pensar assim, não, eu não abandonei a Deus, mas dizer que eu estou servindo Ele com esse fervor, amo a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, não, nem tanto. E esse serviço meio termo foi rejeitado por Deus, foi amaldiçoado por Deus aqui, provando para nós o que a gente já sabe, que é um Deus de tudo ou nada, certo? E Deus fala, por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós, esse verso 10, retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Aí fala, eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Um procedimento de uma, vamos dizer, de expressão meia boca, né? De servir a Deus de maneira displicente, atrair a maldição de Deus. Tá simples assim. O povo deu uma resposta positiva naquele momento. Demorou, mas deu. Irmãos, e eu penso que Deus nos traz aqui uma proposta semelhante. Quem quer entrar nessa proposta? E de pensar assim, não, eu vou renovar
o meu compromisso, meu comprometimento com Deus para ser total, pleno. Eu vou buscar os interesses dele. No caso, ele está dizendo aqui, a minha casa está em ruínas, e você busca a sua própria. Eu estou disposto a inverter esse esforço. Senhor, eu quero buscar a construção da tua casa, e não mais da minha casa. Fazer essa inversão de esforço, por quê? Porque isso vem com promessas. É óbvio que nós não podemos fazer troca com Deus. Não estamos aqui para pregar o evangelho da prosperidade, não é isso. Mas nós não podemos ser burros assim. Amém? Por quê? Porque é lei espiritual. Deus está impedido de abençoar e às vezes obrigado de amaldiçoar. Pronto. Esta mudança de atitude pode inverter todas as coisas a nosso favor. Por quê? Porque é como se Deus estivesse falando: busca os meus interesses, que eu busco os seus. Eu opero para abençoar você. Então, irmãos, eu penso que a palavra do Senhor nos vem para dizer assim: rompe com uma vida mista, rompe com uma vida que mistura as coisas, seja alguém de um só interesse, e que esse interesse seja o interesse certo, seja o interesse de Deus. Fomos chamados para Ele, Ele nos chamou para si. E o povo deu resposta. Zorobabel, o governador tal, fala que eles atenderam a voz do Senhor. E o povo temeu diante do Senhor. Isso é o versículo 12. E Ageu continua falando ao povo, no versículo 13: eu estou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, que era o governador, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, que era o sumo sacerdote, do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, ao 24º dia do 6º mês. Houve um intervalinho, você vai ver que a palavra veio a primeira vez no primeiro dia do 6º mês, né? Os meses não coincidem bem, mas se fôssemos colocar dentro do nosso calendário, né, seria 1º de junho, não é assim, tá? Só para a gente entender melhor. Foi a primeira palavra, e o povo começa a dar resposta no 24º dia do 6º mês, né? Então, quanto tempo deu aí? Me ajude. 23 dias. Segundo Davi. O povo rápido começa a dar atenção e começa a se pôr ao trabalho. Depois, Deus dá outras palavras complementares. Você percebe que a palavra profética, ela é muito importante? E que é bom e necessário que Deus levante profetas no meio do seu povo? Amém? A palavra de Deus fala que sem profecia o povo se corrompe. É verdade. A palavra profética, ela repreende, mas produz fé. Dá um chamado à fé. E esta fé, ela vem, primeiro, porque existe algo sendo desobedecido. Então, é como se fosse quando você tem uma placa importante de indicação, mas ela está suja, alguém jogou lama em cima dela, você vem e limpa e deixa ela clara para todo mundo ver. Opa, agora estamos entendendo que é para ali. Então o profeta faz isso, ele limpa a placa e fala: todo mundo viu? Está
claro. E depois, outros sinais são necessários. É o que o profeta faz. Ele fala aqui, olha. Quem dentre vós, versículo 2, versículo 3, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa em sua primeira glória, e como vedes a glória? Não é ela como nada aos vossos olhos? Segundo a palavra, agora verso 5, da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temais. Como é que eu entendo isso aqui? Olha, o povo tinha em mente uma casa que havia sido construída pelo rei Salomão centenas de anos. Se você ler o tanto de ouro que foi utilizado naquela construção, você fica chocado, porque foram bilhões de dólares, se fosse fazer pelo preço do ouro atual, só em ouro. Agora você pensa, um povo agora que estava vivendo uma desolação, não é? Não tinha nada. E quando você vai olhar no início aqui, ó, estou procurando o versículo que fala: subi ao monte e tirai madeira. 8. Ok. O povo não tinha dinheiro, não tinha ouro, nem pedras bem lavradas, não tinha nada. Eles só tinham machado na mão. E quando Deus manda eles fazerem as coisas, não fala para eles terem ouro para edificar a casa. Fala que vocês têm na mão, faça. Não tem muita alternativa, usa o que tem. Só tem machado, vai para o meio do mato e começa a cortar madeira. Isso vocês podem fazer. E ele lembra, desculpa, agora eu achei que subi ao monte, tirai madeira e edificai a casa, dela me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus se agrada, sabe do quê? De um povo que se rende aos seus interesses e trabalha com o recurso que tem nas mãos. Por quê? Porque Deus fará vir outros depois. Deus não opera milagres e sinais com um povo parado. É necessário dar passos. E o que eu tenho na mão é isso, tal como o menino tinha só aqueles poucos pães e peixes. É isso que Deus começará a trabalhar. E eles ficavam se lembrando da construção anterior, que foi riquíssima, com tanto recurso, e pensavam assim: isso aqui é nada. E o profeta está falando assim: é isso que vocês estão pensando, não é? Vocês estão falando assim: isso aqui é insignificante. Nós estamos propondo a edificar uma casa para Deus, mas a referência que nós temos é aquela. Nem de longe temos condição. E Deus corrige isso. Não estou falando para vocês terem o ouro de Salomão. Eu estou falando para vocês terem machado. Vai cortar as árvores. E eu penso que tem a ver com a nossa circunstância, às vezes, de pregar o Evangelho numa circunstância como essa. O que é edificar a casa de Deus aqui, nesse país? Quais os recursos que temos? Qual o campo que temos? É esse que nós vamos lidar. Não podemos produzir os resultados, mas podemos subir ao monte e tirar madeira. A ação de fé daquelas pessoas, naquele dia, naquele momento, irmãos, poderia, mesmo que parecesse sem muito sentido e até ridículo aos incrédulos, porque você vai ver que foi essa a reação dos adversários quando você volta ao livro de Esdras.
o povo começou a obedecer as palavras de Ageu e começaram a edificar, começaram a tirar madeira e trazer. Os adversários perceberam isso e foram lá ver o que estava acontecendo. E chegaram perguntando: o que está acontecendo aqui? Vocês estão sendo rebeldes contra o rei? Tipo assim, vocês estão se levantando contra uma ordem real. E imagino, né? Como assim? Vocês pensam que vão construir uma casa que um templo, conforme o que a gente já ouviu, tirando madeira e trazendo para cá? Vocês estão, enfim, insiste em produzir o mesmo que eles haviam conseguido 15 anos antes, produzir a incredulidade e o desânimo. Daí a importância da palavra profética, mais uma vez. O profeta fala ao governador: assim diz o Senhor dos Exércitos, uma vez dentro em pouco farei abalar a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, não é de Salomão. Meu é o ouro, não é de Salomão. Diz o Senhor dos Exércitos: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora é interessante a gente ver como é que isso aconteceu. Porque quando você vê um profeta falando desse jeito, farei abalar o céu e a terra, parece que vai haver um estrondo no céu. As formas dos profetas falarem, às vezes, colocam uma maneira na nossa cabeça de que as coisas vão acontecer. Mas como que isso se cumpriu? E demorou para se cumprir? Não. Abram aí em Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. Para a gente ler só o capítulo 6, eu vou falar o que está no capítulo 5 de Esdras. Por quê? Porque os judeus foram lá, viram o povo obedecendo a voz do profeta Ageu, começando a cortar madeira, começando a trabalhar, e fizeram uma denúncia. Escreveram novamente ao rei: ó, aqueles judeus estão se atrevendo de novo. Mas aí eles deram informações que não haviam dado antes. Falaram: olha, nós estamos aqui edificando essa casa, por quê? Porque tivemos um decreto do rei Ciro, há tantos anos atrás, quando nós viemos para cá, e ele nos permitiu construir essa casa. Aí quando eles falaram de um decreto, esses que estavam denunciando escreveram agora ao rei, era o rei Dario, nós vamos ver, era um outro rei. Falou: ó, eles estão com uma história aqui de que existe um tal decreto do rei Ciro. Se parecer bem ao senhor, ao rei, dá uma olhada aí, para ver se isso não é só conversa. E aí o rei Dario está contando aqui no capítulo 6. O rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetar, na fortaleza que está na província da Média, e se achou um rolo. Olha o rolo, hein? Um rolo abençoado. E nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras e grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus.
Olha só agora os atormentadores que estavam ali desanimando o povo e que por quase 20 anos atribulou aquela gente, os judeus. Esse tal de Tetanai, esse tentador, né? Agora, pois, Tetanai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai, olha os nomes, e seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe daí. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa desses homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo que houver em mistério: novilhos, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus que fez habitar ali o seu nome, dirige a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E aí o rei Dario, que achou esse decreto, que não é bobo nem nada, falou: eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda pontualidade. Amém? Pensa bem, o povo, se não tivesse dado os primeiros passos, não teriam, e tivessem medo da próxima dificuldade, e não continuassem insistindo no foco e no interesse de Deus, nunca saberiam desse decreto. Os recursos já estavam determinados, mas nunca chegariam. É necessário dar passos pequenos, para que Deus liberasse, para que as coisas acontecessem lá. Os caminhos de Deus muitas vezes serão assim, amém? É necessário dar os passos primeiros, para Deus abrir as outras portas, porque são como alavancas. A fé é como puxar uma alavanca para acionar, às vezes, o poder de Deus. É como puxar a alavanca do trator, que levanta 2, 3 toneladas. O esforço é pequeno, mas necessário. Esses são os passos de fé que nós precisamos dar. Amém, meus irmãos? O que eu estou querendo dizer é: vamos corrigir o nosso foco. Vamos colocar o nosso coração nos interesses de Deus. E Deus vai cuidar dos nossos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu gostaria, aqui em Portugal, não é eu creio que é Deus que quer, é composta por pessoas que estão aqui confiando: Deus me trouxe para cá. Eu vim por outros interesses, mas eu corrigi meu coração e estou aqui por causa do Evangelho. E vou me render à causa do Evangelho neste lugar. E quero me render aos seus interesses, à estratégia que Deus quiser colocar no meu coração. E vamos discernir nosso campo, amém? Há outras coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo acabou. Mas nós precisamos, a partir disso, ter coisas muito práticas. E essas coisas práticas dizem respeito. Eu vivia, para viver para o reino de Deus no Brasil era assim. Em Portugal, como vai ser? Às vezes o campo que a gente tem num lugar é mais fácil de ser plantado e de ser colhido. Em outro lugar não é tanto assim. Eu, quando fui a Israel ano passado, eu vi eles plantando naqueles montes cheios de pedra, plantando oliveira. E precisa ver o trabalho que dá, porque eles tinham que construir basicamente tirar as pedras, colocá-las abaixo, cavar, colocar terra,
Tem que praticamente construir a terra. Já pensou o que é isso? Tem que construir uma terra para poder, porque tem um espaço de pedra e que não tem condição. E eles têm que transformar aquilo num campo agricultável. Mas está plantando e está colhendo. Dá mais trabalho, mas é possível. Qual é o campo que temos diante de nós? É esse? Vamos nos render a Ele com fé. Vamos nos render a Ele com fé. Temos um desafio nessa nação, sim. Desafio de um avivamento, sim. É uma terra que nunca experimentou o mover de Deus, até onde a gente sabe. É um desafio. Por quê? Porque teríamos talvez que ser primeiros nisso. Mas Deus continua mesmo. Amém? Precisamos nos render de coração. Então, a oração, o jejum, a intercessão e o foco. Vou transformar isso no meu campo. Ano passado eu falei no Oikos. Era uma sugestão aqui. E eu fiquei tão feliz aqui no dia da oração, quando a Andréia veio compartilhar algo comigo, que ela falou, olha, eu pratiquei isso. Mostrou o caderno, a forma que fez ali, com o Oikos, e eu não sabia da participação da Andréia no batismo do Pedro, aquele irmão novo lá na cidade do Porto, que foi batizado, né? Pelo seu testemunho, pela insistência, colocar, pela oração, pelas palavras que deu, pela insistência em perseverar no seu campo. Este homem foi batizado há umas 2 semanas atrás pelo Lemuel ali. Então, graças a Deus. O campo é difícil, mas dá fruto se a gente insistir. Amém. Amém. Deus, eis o nosso desafio. Essa nação precisa, Senhor, receber com poder o Evangelho. Mas não vai ser possível se formos pessoas desatentas, com interesse misto. Peço ao Senhor que levante aqui uma igreja com este coração. Deus, que não sejam pessoas aventureiras em busca da sobrevivência mais, em nenhum nível, Senhor, mas que busquem os teus interesses, que se rendam, Senhor, completamente a discernir o campo que estão e a se renderem ao trabalho, à semeadura e à colheita. Então eu clamo ao Senhor que esta obra aconteça nos corações, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Nós vamos tomar a ceia juntos. Penso que é um bom momento para isso, nós irmãos estão preparando, mas queremos aproveitar o tempo para algo importante também hoje de manhã, né? Que vocês estão vendo uma irmã que veio lá do Brasil, que está aqui já há algumas semanas, né? Visitando a casa do Gerson ali. E o Samuel, né? Assim. O Samuel não está aqui, não. Hã? Está. Vai perder, né? Mas amém. Mas é que o Samuel e a Laisla, queria chamá-los aqui à frente. Eles estão sendo apresentados hoje. Esse relacionamento, irmãos, estão se observando já tem 1 ano, pelo menos, né? E isso tem sido feito, né, pelo acompanhamento dos pastores lá de Welter e Elisa, lá com a Laisla, e Gerson e os demais aqui com o Samuel. Então, a conversa com eles, estão convictos disso? Não?
e testifica isso no coração dos pais, né? E dos pastores. Então entendemos que não é necessário mais se prolongar, que isso se torne público e oficial, tá? Diante dos irmãos. E até para que ele relaxe, né? Porque chega um ponto que acaba ficando como um compromisso meio extraoficial. Então isso às vezes também não faz bem, né? Então eu conversei com o Gerson, ontem liguei para Elton lá no Brasil e conversamos, entendemos que era o momento, né? E aí estamos aqui oficializando esse compromisso. Acho que os irmãos sabem, né, como temos tentado praticar essa questão de relacionamento entre os solteiros, onde a gente entende que não existe namoro, mas biblicamente a gente só vê compromisso para se casar. Não existe nada intermediário entre o casamento, a não ser isso, tá? Entre o solteiro e o casado, a não ser essa fase de compromisso, que é um tempo onde já estão definidos para se casar, vão se conhecer melhor, mas que é um tempo para comunhão espiritual, emocional, se tornarem amigos, mas não rola nada físico, né? A questão do relacionamento físico, a gente entende. O namoro, conforme o mundo descreve, é somente para o casado, né? Tá claro isso, né, irmãos? Mas estamos aqui oficializando isso e vamos orar pelos nossos queridos. Vou chamar aqui os pais do noivo que estão aqui. A noiva que vocês estão acompanhando lá. Vem cá, Silvio, também. Vamos orar? Vem cá, Ramon. Glória a Deus. Aleluia. Te bendizemos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida deste casal. E pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os faça crescer no entendimento de que o Senhor quer que eles permaneçam santos na tua presença. Amém. Nós os colocamos lá, nós declaramos e os abençoamos nesse momento, pedindo que o Senhor faça com que mais uma família se levante aqui na igreja para cooperar com o teu reino, para que a sua igreja cresça e prevaleça nesse lugar, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, só mais um minutinho, enquanto está sendo preparada a ceia. Primeiro, né, irmãos, assim, com a minha permissão, a permissão do carro, entendeu? Mas a minha permissão, a permissão do carro, entendeu? O Silvio também, acho que até pode falar um pouco mais disso, né? Tem mais propriedade pelo tempo que ele está aqui. Realmente é uma situação que o Carlos colocou, de onde estiver, a gente fazer algo Senhor. Ao Senhor é onde eu estou. É uma coisa que meu coração está compartilhando com o Carlos, acho que consigo isso. Uma coisa que arde meu coração é de nós não, muitas vezes, bloquearmos o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Talvez Deus tenha um propósito para mim, para quem seja que for aqui. E muitas vezes nós podemos estar impedindo esse propósito de Deus ser realizado. Então, é discernimento, coração, é convicção, né, no coração.
e, acima de tudo, o que Deus está fazendo naquele momento na sua vida. Isso é notório, isso é visível, né? A cooperação e o meu coração onde ele está. Então, o Carlos começou a falar isso no ano passado, como ele falou, né? E tem ele, juntamente com o Luiz, nós estivemos conversando, alguns irmãos, isso arde no coração deles também. Infelizmente, talvez nós não temos um tempo maior, mas eu gostei muito daquele testemunho de Senhor de Cascavel, Luiz. Eu creio que talvez uma oportunidade, não sei, né, de poder compartilhar aqui. Se tiver um minutinho, eu achei muito importante, Luiz. Amém. Eu acho que eu tenho. O Luiz pode ser, Carlos? Luiz? Claro. Seu Luiz, então. Uns minutinhos ainda, irmãos. O testemunho que o Luiz deu ontem, compartilhou conosco, né, foi muito importante em relação ao que aconteceu em Cascavel. Luiz, faça favor. Um pouquinho, acho que aqui que não consigo dar igreja, né? Porque tem coisa. É porque a gente tem uma história é longa, né? Então estou aqui pedindo para ver o que dá para falar mais resumidamente, né? Mas amém, eu percebo assim que mais uma vez das convicções que a gente precisa ter no Senhor. E penso que a gente não pode ficar se movendo de um lado para o outro sem ter convicções, né? Eu me lembro que no ano de 2009, o Carlos me pediu para atender a cidade de Cascavel, no Paraná. Eu estava em Minas, morava em Minas, e tinha um plano do ano de 2010 ir à Índia. Mas eu estava indo para morar. A ideia era ir lá, conhecer a terra e me mudar para lá. E naquela ocasião, duas pessoas haviam se manifestado no desejo de, então, se colocaram à disposição de ir. No caso era eu e o outro era o Bruno, que hoje está na Índia. Éramos nós dois, o desejo de ir para aquela terra. Mas enfim, eu fui a Cascavel a pedido do Carlos e tive um tempo ali com os irmãos. Havia uma necessidade bastante importante ali. E voltei, falei das necessidades, mas o foco era a Índia. Até que um dos presbíteros, Célio, me ligou, depois de alguns meses, e me pediu, falando que Deus havia falado no coração dele que eu seria um presbítero lá em Cascavel. Eu falei, mas eu estou indo para a Índia, né? E ele dizia, mas ouça o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, eu estou indo para a Índia, norte da Índia, lugar nada romântico, né? Vocês sabem. E ouvi o Espírito Santo, mas Deus é tão tremendo nos seus feitos, que ele me ligou num domingo, nunca vou me esquecer disso, e na segunda-feira após, o Carlos me liga dizendo, estou indo para Cascavel, gostaria que você fosse comigo. E eu falei, Cascavel de novo, bora para Cascavel. E no caminho, o Carlos me fez uma pergunta que mudou realmente a maneira, a visão, precisava ser ajustada, o foco precisava ser ajustado. E ele me perguntou, você tem certeza de ir para a Índia? Eu falei, olha, eu estou indo, as certezas virão lá, porque eu estou com uns planos e Deus vai me falar lá. Mas ele disse assim, olha, Deus tem uma urgência em relação à Índia, mas Cascavel tem uma emergência, não sei se você vai lembrar disso. E se você, então, se tiver disposição de coração de vir para Cascavel, estará atendendo minhas orações, porque eu estou orando ao Pai. Gente, a hora que ele me falou isso, que eu poderia ser resposta das orações dele, eu digo, Deus, então eu quero o foco correto, eu quero pensar que eu estou indo à Índia para agradar o Senhor, mas tem uma emergência. E assim Deus fez e confirmou, através da vida do Carlos, através do presbitério, também de Marcos, na época. E eu estou a Cascavel há quase 14 anos. Então eu vou entrar um pouco do que você está me pedindo, né?
Eu tinha em Minas, quando eu iniciei o ministério, eu fui bancário e ao longo de 7 anos estive ali no banco. E quando eu saí do banco, eu comecei a procurar emprego, algumas coisas. E o Marcos me chamou à parte, o Marcos Moraes me chamou à parte e disse: ó, Luiz, a igreja precisa de alguém com tempo integral. E na época era nos dois, eu e o Elton. E Elton era professor universitário, estava fazendo um mestrado, porque sem o mestrado não poderia atuar mais na faculdade. E Elisa, a esposa dele, com câncer. Então, assim, o quadro era bem difícil. E ele falou: olha, Luiz, mediante toda a situação, fica com o tempo integral e tal, só que o caixa que a igreja tinha era muito pouquinho. E era assim, amados, eu saí do banco, eu tinha um nível de vida tal, né, e aí teria que reduzir o máximo possível. Mas eu queria agradar ao Senhor, meu coração estava nisso. Mas aí o Marcos achou por bem eu fazer um extra, trabalho extra, faz um trabalho extra para complementar e tal. E nós começamos a procurar. O Carlos me ajudou até na época, ajudou nos esquemas lá que não deu muito certo. Foi tentando, né? Mas, enfim, eu tinha algo na mente. Eu falei: Deus, é isso que o Senhor quer? Porque eu gosto dessa área e tal. E Deus me deu uma empresa na época. E a empresa, ela deu um salto bastante alto, assim, ela cresceu. E aí eu fiquei num desequilíbrio muito grande, porque o meu tempo agora dava para a empresa e o tempo que era para ser integral na casa de Deus, ele ficou abaixo. E eu comecei a orar. Então Deus começou a falar comigo que queria que eu desse a empresa de volta. Eu falei: Deus, mas como assim? E aí Deus colocou muitas coisas bem pontuais que era para mim entregar essa empresa. E na época, é muito curioso isso, porque o Carlos mesmo falava comigo assim: Luiz, eu tenho um carro aqui, vamos colocar. Ele falou que queria ser meu sócio na época. Olha que curiosidade isso, né? Eu gostaria até de ser sócio de você nisso. Mas enfim, eu entreguei tudo, amados. Sabe que assim, eu saí de lá, eu paguei todas as minhas contas, vendi minha empresa para o meu maior concorrente que eu tinha na cidade, que eu nem imaginava que eu era concorrente dele. E ele me comprou, e, enfim, eu fui dedicar a obra de Deus. E a gente ficou assim, numa situação sem poder de compra. Zero, não tinha como comprar. E dependendo do que chegava em casa, e Deus não deixou faltar nada. Absolutamente nada. E assim nós ficamos 2 anos. Mas nesse processo da minha saída da empresa, tem um fato que é marcante. Não sei se era isso que você queria que eu contasse também. Se não for, você fala aí. Mas esse fato foi que eu tinha um dinheiro reservado para dispensar meu último funcionário. E eu coloquei esse dinheiro na minha carteira. E ali tinha documentos, tinha cartão de crédito. Estava recheada essa carteira. E dentro da garagem da casa do meu pai, eu deixei essa carteira assim na porta do veículo. E fui chamar o meu irmão para ir rápido e tal. Quando eu voltei, a carteira não estava mais lá. Ela havia sido roubada. De uma forma assim que eu não tinha como. Eram muros altos, portão alto. Como que um cara pulou aqui e roubou minha carteira? E tão rapidamente. Aí naquele dia eu comecei a orar a Deus e pedir que Deus me devolvesse aquela carteira. Eu sabia que o dinheiro não ia estar lá. Mas a carteira, eu tinha documentos, eu tinha cartão de crédito, eu precisava de... Mas houve um silêncio e Deus não me devolveu a carteira. Enfim, passou 2 anos, a igreja cresceu, ela quase triplicou o número de irmãos. E a gente trabalhando assim, buscando a vontade do Senhor. E
nesse tempo, eu passei uma semana na casa do Carlos, porque ele havia me convidado para ficar com ele, assistir algumas coisas, e eu assim, dentro do meu ministério, fui formado ministerialmente pelo Carlos Cardoso, ele que cooperou com a minha vida, com a minha casa. Enfim, eu pude assistir muito a vida dele e buscar o exemplo dele. E eu aconselho vocês a mirar suas vidas nos seus líderes, tá? Quero falar isso, porque eu nunca imaginei que hoje eu ia estar aqui em Portugal, com esse microfone aqui, falando para a igreja. Eu nunca imaginei isso. Né? E eu sei que isso devo amor a ele, mas enfim, Deus cruzou nossas vidas de uma forma muito maravilhosa. Bom, aí eu fiquei na casa dele uma semana, voltei para casa, a Sônia tinha ficado em casa com os meninos, e quando eu cheguei, ela falou para mim assim: amor, tem um presente de Deus para te dar. Eu falei: presente de Deus? Estava numa sacola plástica de supermercado, assim, né? Eu falei: tá, presente de supermercado, né? Aí, quando eu peguei, era a minha carteira 2 anos depois. Do jeito que eu pedi, ela estava lá, intacta. Ela tinha ficado num terreno vazio, assim, que teve chuva, fogo e sei lá o quê. Mas, quando me foi entregue, o Espírito de Deus falou no meu coração assim: eu vou restituir tudo que eu te dei. Eu digo: Deus, mas não é mais necessário, eu estou bem, estou feliz, a igreja está crescente. Mas Deus afirmou isso no meu coração. Irmãos, e foi muito impressionante. Depois disso, rapidamente as coisas começaram a acontecer e Deus começou a suprir de uma forma assim muito maravilhosa. Bom, enfim, nós buscamos acertar com a igreja em Minas uma empresa parecida com o que eu tinha, mas era só para os irmãos. Eu não queria eu queria ajudar, mas não queria participar, porque eu já sabia que a minha função era ministerial. E só que toda vez que eu me distanciava da empresa, a empresa ela declinava. Aí vinha o Carlos novamente: Elton, Luiz, tem que voltar lá e tal. Aí eu retornava, fazia umas vendas e tal, trazia recurso. Pô, agora vocês tocam a empresa. Aí passava um pouquinho, foi até a empresa fechar. E nesse inteirinho eu tinha criado uma empresa junto com meu irmão de sangue. Só que o convite para Cascavel, eu guardei essa empresa numa gaveta e nos mudamos para lá. Eu lembro que eu ganhava um salário bom em Minas e eu fui para Cascavel com ganhando 1/3 do que eu recebia em Minas Gerais. Então era um desafio. Eram 60 irmãos, mais ou menos, e você dava 3 passos para alcançar aquele amado, ele dava 3 passos para trás. Era uma luta, e a gente tentando trazer os irmãos, edificar, e, enfim, né? Aquele casal que está ali, o Léo e a Adri, foi um dos que mais me abraçaram ali. E hoje é um dos nossos sócios também, desde o início. Deus fez uma obra muito linda com esse casal na nossa vida. Bom, até que o dia que meu filho mais velho falou que estava namorado e queria fazer o que o Samuel estava fazendo aqui hoje, se comprometer com uma moça de Minas Gerais. Só que, assim, o nível de vida dessa irmãzinha era assim, lá nas alturas. O pai dela era muito rico. E ela já tinha carro, já tinha apartamento, que não sei o quê. E meu filho nunca tinha trabalhado. Sempre em casa. Fazendo faculdade à distância, não sei o quê e tal. Aí eu falei: olha, pedi para eles que nos dessem um tempo. Nós vamos primeiro organizar essa questão. E eu puxei a empresa de volta da gaveta. E começamos lá em Cascavel essa empresa de novo. E aí vem as curiosidades, como que Deus faz, né? Porque inicialmente eu achava que a empresa era para suprir uma necessidade do meu filho. Mas Deus tinha coisas muito maiores para nós ali, né? Então, quando eu iniciei, eu convidei um dos discípulos,
que eu tinha batizado ele, tinha pregado o evangelho, fiz o casamento dele. E eu não sei, Deus me falava, fala para ele do projeto, eu falava, ele não entendia, eu falava, não é para mim. E por 3 vezes eu pedi para ele, e ele falou que não era para ele. Aí uma das vezes, Sônia, minha esposa, falou, amor, fala pro Sidney, da empresa, da disciplina. Eu falei, já falei 3 vezes, ele não quer. Aí um dia ele, muito frustrado no trabalho dele, ele pediu a Deus, Deus me mostra que ele tinha uma proposta muito boa para trabalhar na Apple. Apple é esse smartphone, né? Esse fone da Apple. Da maçãzinha. Ia ganhar muito bem, tinha que mudar para outra cidade. Olha que interessante isso, hein, gente? Tá? Para ajudar no pouco que o Carlos acabou de falar. E ele ia ter um salário fabuloso. Teria que mudar em outra cidade, na capital. E Deus falou para ele assim, olha, o mesmo que te falou do Evangelho, está te mostrando um outro projeto e você não quer ver. Vá lá ouvir. Aí ele bateu na minha casa e falou, Luiz, Deus falou isso comigo, e eu tenho uma proposta assim, como que é isso? Aí eu falei, você quer ouvir? Quero. Aí levei ele para um posto de combustível, onde eu tinha um escritório minúsculo, apenas meu filho e eu, e uma impressora com notebook, não havia mais nada que isso, era o nosso trabalho. A estrutura minúscula, ele olhou e viu um atendimento, e o Espírito Santo falou para ele, é aqui que você vai trabalhar. E aí nós saímos de lá e falou assim, Luiz, eu vou trabalhar com você. Eu falei, mas você não tem a proposta? Ele falou assim, mas se eu sair daqui hoje, eu vou perder toda essa comunhão da igreja, eu nunca vou me esquecer isso que ele me falou, vou perder o que Deus tem para mim aqui, então eu prefiro abandonar um salário bom e viver com você isso aqui. Amados, é assim que Deus faz, é dos improváveis e do impossível. E aí o Léo me chama depois de saber disso, e ele estava bem empregado, tinha um bom salário também. E ele falou que queria também vir trabalhar comigo. Eu falei, mas eu não tenho salário para pagar para vocês. Ele disse, mas eu quero. Chamou a esposa, a Adriana, vieram lá em casa. Eu falei, meu Deus, vocês vão ter que fazer o salário de vocês, vão ter que trabalhar, vender, daquilo ali que vocês vão ter que viver. E eles toparam e ficaram alguns meses sem salário. E foi uma luta financeira muito grande. Mas Deus tinha algo muito maravilhoso para nós, a gente não estava entendendo muitas coisas ali ainda. E a história, cada um de nós tem uma versão, né? Mas até que um dia, eu tive que ir numa das empresas que a gente estava representando, e esse ponto aqui é muito importante eu contar para vocês, porque quando Deus começa a fazer algo, Ele vai deixando as marcas, Ele vai te dando convicções, vai te falando, né? E eu fui em outro estado, em Goiás, que era uma empresa que a gente representava, para buscar um recurso para o Sidney e para o Léo. Eu precisava de R$1.500. Faz isso em euro para mim, dá muito pouquinho. E eu precisava que eles tivessem um smartphone, porque eles precisavam e não tinham. Vocês entenderem, eu estou falando isso de 10 anos atrás. E eles disseram para mim, olha, a gente vai poder fazer isso, mas vocês vão ter que vender tanto para nós, vocês têm que chegar numa meta tal, aí a gente vai dar para eles. E quando eles falaram assim, o Espírito Santo falou no meu coração, para essa reunião. Eu digo, olha, vamos continuar isso amanhã e tal, que aí a gente já está tarde. Eu parei a reunião, mas o Espírito Santo comunicou que nós iríamos montar uma empresa como aquela, em Cascavel. Eu estou falando de uma empresa de altíssimo risco, não é pequeno, não é baixo, nem médio, é altíssimo risco. Lá nós temos 3 cooperativas, uma principal, que hoje a gente faz cobertura de proteção, de tombamento, de sinistro, de roubo, furto, de mais de 30 mil placas, mais de 30 mil veículos.
vocês entenderem, que rodam por todo o Brasil, carregando, é só veículos pesados, que seguradoras não querem se arriscar nisso. Grandes companhias no Brasil têm medo disso. E ficam perguntando para nós assim, mas vocês têm cálculos que mostram, que não sei o que, estão sempre muito preocupados com os cálculos. E eu fico vendo assim, gente, o dia que a gente parar para fazer alguns cálculos, como fez Davi, quando levantou o censo, eu vou falar, ai de nós. Então a gente vai na fé, e Deus começou a fazer. Aí eu tenho história para contar a semana inteira para vocês. Mas Deus começou a levantar essa empresa de uma forma milagrosamente. Aí veio o Manuel, que era filho de portugueses, de pai e mãe portugueses, que gostaria muito de estar aqui o ano passado comigo, e faleceu em março desse ano. Manuel era o nosso diretor na área financeira, que abriu as portas em bancos, que era contador, que tinha uma excelente formação, e que veio depois de uma palavra muito clara, em que ele havia trabalhado a vida toda dele para construir grandes empreendimentos de pessoas que não temiam a Deus. E um dia Deus realmente desafiou ele agora de empreender, mas olhando e visando o reino de Deus. E assim ele veio para estar conosco, e esse ano Deus o recolheu. E nessa história nós precisávamos de um recurso, nós precisávamos de um dinheiro, e eu e Manuel ligamos para o Carlos Cardoso e falamos assim, Carlos, nós precisamos de investidores. Nós não precisamos de muito dinheiro, nós precisamos de 200 mil reais. Será que você consegue 4 irmãos aí, cada um tiver uns 50 mil, mas tem que ser aqueles investidor anjo. Você sabe quem é investidor anjo? Esse nome não é que estou inventando não, tá? O investidor anjo, ele investe, mas ele não busca as garantias como é uma empresa de financiamento. Ele investe, se der certo. Se não der. E ele me disse, eu posso ser esse investidor? Eu falei, mas Carlos, você tem esse dinheiro? Você está Ele disse, olha, eu não tenho, mas eu tenho um terreno, e eu e assim nós estamos orando e buscando de Deus algo que a gente tenha um recurso extra assim também. E nós vamos orar, e se vender, eu vou aplicar. Eu falei, mas se vender um terreno da noite para o dia, a gente precisando, eu acho, né? Amados, e ele vendeu assim, ó, no estado. E aí ele veio para ser nosso investidor, e passou um tempo, ele passou a ser nosso sócio também. Então nós éramos em 5 sócios. E em 10 anos, Deus nos permitiu construir outras empresas ao redor dessas cooperativas. Hoje nós temos várias empresas envolvidas nesse negócio. Mas uma das coisas que Deus marcou para nós é um pouco de tudo isso que Ele falou aqui para vocês quando Ele falou sobre a casa de Deus. Porque, primeiro, nós teríamos que ter uma consciência de não amar o dinheiro e de não ficar com os olhos nas riquezas e colocar o coração nisso. E ele dizia para nós que Deus estava em busca de homens que fossem homens fiéis e que pudessem distribuir esse recurso. E quando o Carlos falou isso para nós, amados, nós não estávamos com dinheiro no bolso, não. Havia muita luta. Todo dia era um leão para matar, né, Léo? Todo dia a gente tinha que matar um leão para viver. E então, quando o Carlos começou a trazer princípios para nós e nos ajudar em relação a isso, criamos uma bolsa. E essa bolsa, a gente colocava ali
um recurso que era o mesmo recurso que vinha para cada um dos diretores. Nós separamos essa bolsa, dissemos essa bolsa. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, nós não vamos abrir mão de colocar o recurso nessa bolsa, que essa bolsa é para suprir tudo aquilo que o Senhor nos direcionar em relação à obra dele. E assim nós fizemos, e, enfim, eu não vou ficar entrando em muito detalhe não, mas quando tivemos essa decisão de coração, nós começamos a ver como que a mão de Deus, ela abriu para nós, não só a nossa visão, mas abriu as portas de uma forma maravilhosa, que se eu ficar contando aqui, gente, é horas e horas que eu vou gastar. Mas para a gente chegar até aqui hoje, o propósito da gente entender que os recursos que Deus ia dar eram recursos para a gente cooperar com a obra dele. É a casa dele. Né? Quando o Senhor fala assim, olha, meu é o ouro, meu é a prata, e não, eu estava nas mãos do rei, mas era dele. A gente entende da mesma forma. O que temos não é nosso, é do Senhor. Então, onde nós vamos aplicar, de que forma nós vamos fazer? E Deus, nesse inteirinho, Ele me deu 2 palavras proféticas. Uma delas, talvez vocês conheçam, é do César Augusto, que é um dos diáconos de Salvador, um dos principais diáconos. E uma viagem que eu fiz com ele me disse que só eu podia ir com ele. Eu estava levando ele para uma outra cidade, e ele disse, o Senhor tem algo para te falar, só você pode ir. E nessa viagem, era uma viagem de 3 horas, eu não sei como eu cheguei naquela cidade, eu não sei o tempo, porque de fato não era o César que estava do meu lado. E ele profetizava e falava coisas muito preciosas para mim. Uma delas é que Deus colocaria muito recurso nas nossas mãos. Mas ele dizia, mas é muito mesmo. E agora, 2 meses atrás, nós estivemos com ele e nós nos lembramos dessa palavra que ele me deu, e me lembrou de outras coisas mais importantes ainda em relação ao reino. E eu digo, César, está aí tudo quanto você disse. Deus confirmou, e confirmou também através de um outro irmão nos Estados Unidos, filho do meu primeiro pastor, que nem me conhecia direito, não conhecia nada da minha história, e profetizou as mesmas coisas. Amados, olha, os recursos, eles são importantes. E nós não podemos pensar que Deus rejeita, ou Deus não quer que há. Não, pelo contrário. Abriu nossa mente em relação a ver o quanto é necessário a gente poder cooperar e aplicar, principalmente em homens que estão se dispondo a se colocar em países como o Gerson, como o Silvio, Ramon e tantos outros homens, mas que estão com o coração na obra, que querem realmente viver da obra, mas terem esses recursos que Deus está levantando. E assim o Senhor está fazendo, né? E faz também no Brasil. Hoje a gente tem a responsabilidade de suprir alguns pastores no Brasil, e sai dessa bolsa, não sai da própria congregação, porque tem congregação tão pequenas, tão necessitadas, que não conseguem suprir seus pastores, e Deus tem nos dado a oportunidade de suprir esses homens. E tem assim está o Bruno na Índia, né? Talvez seja o melhor para falar sobre isso, mas montamos uma empresa na Índia, e o Bruno está lá porque ele está como empresário e não como missionário, porque não tem como entrar na Índia mais como missionário. Ele conseguiu um visto de 5 anos, e por causa dessa empresa. E agora, dias atrás, conseguimos fazer nosso primeiro negócio, Índia-Brasil, e importamos lá junto do Bruno 2 containers de pneus, e está chegando no Brasil há pouco. E com isso o Bruno se mantém lá, ele consegue cooperar com a igreja da Índia e fazer discípulos ali, e não ter fiscalização como já foi outros no passado.
E assim a gente quer entender que Deus vai continuar usando para expandir em outras localidades também. Esse é o nosso desejo, é a nossa fé, é a nossa visão, é aquilo que Deus tem falado forte no nosso coração. E com isso, a igreja em Cascavel, nós conseguimos empregar muitos irmãos. Hoje, na empresa, na nossa sede, tem mais de 400 pessoas empregadas. E uma boa parte é a igreja que está lá conosco. E fora também nós temos já uma quantidade bem expressa, que ontem conversando, mais ou menos em termos de 1.000 pessoas vivem hoje da nossa empresa. E tudo isso começou com isso que eu estou falando com vocês, eu e meu filho, depois o Léo, o Sidney, o Manuel e o Carlos. Foi assim que começou, pequeno, num lugar minúsculo. E hoje, graças a Deus, só a nossa sede tem mais de 400 pessoas trabalhando. Amém. E dependendo desse trabalho. E o Senhor também nos chamou para pagar bem os nossos funcionários. Eles têm uma condição de vida boa, eles têm, como que fala, benefícios. E a gente atenta para isso, para esse cuidado. E todo o retorno que nós temos não é só o retorno do trabalho deles, é um testemunho que está ficando na cidade, um testemunho no meio da igreja. Então, assim, isso impacta a cidade e tem impactado o Brasil, tá? Porque por onde a gente passa, irmãos chegam e falam: sei da empresa de vocês, sei o que vocês estão fazendo. E isso tem glorificado o nome de Deus. A gente tem recebido muito isso. E tudo isso é para a glória de Deus, né? E quanto Ele assim o quiser, estaremos crescendo com essa empresa. Então, mas, volto a dizer, tem que ter uma visão clara de tudo isso. Tem que ter um propósito. E só para finalizar, eu quero animar vocês, irmãos, porque há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu fui na minha cidade natal, passando por lá, uma irmã muito preciosa virou para mim e disse assim: Luiz, olha, a Fernanda, minha filha, ela está orando a Deus para que Deus dê dessa mesma graça de porção que vocês têm recebido em Cascavel, para nós aqui. Eu falei: a Fernanda está orando por isso? Eu falei: ela está. Eu falei: então eu preciso estar com a Fernanda. E ela me proporcionou um momento e nos sentamos juntos para conversar. Eu falei: Fernanda, essa empresa eu conheço há muitos anos. A empresa do pai dela é uma empresa de fazer joias de ouro, trabalha com ouro, prata, e trabalha para grandes empresas no Brasil, como a Gaster, algum de vocês deve saber, já deve ter ouvido falar. E então eu falei assim: Fernanda, olha, só que você tem que ter uma visão clara. Se você quer ver essa empresa e quer receber do que nós recebemos, você tem que ter a mesma visão que nós temos. Então eu ministrei um pouco de tudo isso que eu falei para vocês. E falei: olha, e você quer isso? Ela falou assim: olha, eu quero, só que eu não tenho como tirar recursos da empresa. Porque como é que eu vou tirar recursos da empresa do meu pai? E ele não é convertido, ele não... Eu falei: olha, Fernanda, eu estou te contando o que Deus fez conosco, mas eu quero orar e te abençoar. Eu orei, pus as mãos, abençoei a vida dela e fui embora. Passou 1 ano, voltei lá e a Sônia, a mãe dela, disse assim: olha, eu preciso te contar o que Deus fez com a empresa. Eu falei: mesmo, Luiz Cláudio, depois que você foi lá, que você falou, conversou com ela e abençoou ela tomou uma decisão. Eu falei: qual foi a decisão? Como ela não podia pegar o dinheiro da empresa que pertencia ao pai, ela fez um propósito de Deus. Ela pegou todo o salário dela, mensal, e ela levava e entregava para o Elton e disse: ó, Elton, isso aqui não é a minha contribuição. Isso aqui é o que eu estou separando para a obra de Deus. Você investir na obra de Deus. Como você vai investir, eu não sei. Mas é para investir na obra de Deus. Está aqui conforme eu recebi orientação. Mas Deus não é Deus de troca, não, viu? Por favor. E eu também não estou aqui, como o Carlos disse, pregando evangelho de prosperidade. A gente não crê nisso. Mas o princípio aplicado, amados,
tem seu retorno. E a empresa hoje, que tinha antes que comprar ouro para fazer todas as joias, vivia numa luta muito grande, hoje a Gaster envia o ouro para eles antes e já paga antecipadamente para eles. Então assim, mudou a história da empresa e tem certeza, vai impactar também o testemunho daquela cidade. Que Deus abençoe que o pai dela se converta, porque aí eu creio que a obra vai ser plena, né? Mas aqui, Deus tem nos levantado, amados, para na sua cidade você impactar. É muito importante isso. Nós não podemos pensar que em Portugal a gente vai ter que sempre abaixar a cabeça, né, e falar, eles são os donos da terra, nós somos estrangeiros, nós... Não, amados, nós temos que impactar essa cidade, né? E Deus vai fazer isso mediante a corações que estão rendidos à visão que Deus tem colocado de ir e fazer discípulos. Amém? Então fica aqui meu alonguei, né? Mas é difícil falar sobre isso se não falar alguns detalhes, né? Amém. Amém, mas esse testemunho nosso é muito importante e acho que tem a ver com o nosso objetivo de virmos juntos, né? Porque nós somos aí companheiros de ministério e sócios, e o Léo é este jovem senhor que está ali com a esposa, né? É um irmão que Deus tem levantado lá em Cascavel, e hoje que está à frente o nosso CEO, o nosso presidente lá, de todos os empreendimentos. E Deus trabalha, é um líder da igreja, um homem que Deus, para mim, deu um salto na vida dele no Senhor, que Deus preparou para estar nesse momento, nessa posição. E assim, eu acho que o testemunho é importante porque a gente veio com essa carga para cá. Ontem tínhamos alguns irmãos para falarmos disso especificamente. Só que essa palavra, quando falamos disso, está diretamente associada, essa palavra que dei aqui hoje, está relacionada com isso. Porque quem não acerta o coração, não tem como Deus levar. O saco está furado ainda. Não vai dar certo. Tem que pôr o coração. E não pode fazer como uma troca, tem que ser de coração. A gente tem que servir a Deus por nada. Amém? Eu sirvo a Deus por causa do avivamento, eu sirvo a Deus porque Ele me criou para Ele. Eu tenho que viver para Ele, a sua vontade. Só que Deus quer nos usar. Quando nos reunimos lá em 2013, na verdade essa conversa foi já em 2015, quando eu entrei na sociedade mesmo, que eu tinha dificuldade, né? Pensava que era quase pecado, eu tenho outro ganho, então foi uma luta isso aí, outro desafio. Mas quando eu entendi do Senhor essa direção, eu falei, olha, me unam homens que estão dispostos, que não vão se entregar à vaidade das riquezas e que sejam confiáveis a Deus. Os recursos deste mundo estão indo para as mãos erradas. Se Deus tiver homens confiáveis para entregar os recursos, Ele vai fazer. Eu acredito nisso. Estão dispostos a isso? Vão. E não vamos querer lucro das trevas? Estão dispostos a renunciar o dinheiro que for, se não for de boa consciência? Vamos. E já fizemos isso. Pelo menos 2 vezes estou me lembrando aqui que rejeitamos negócios que poderiam ser de muitos e muitos milhões, e como agora, né, recentemente, há um mês atrás. Porque não tivemos paz. Nem que não era ilícito, mas não tivemos paz. Pronto. É suficiente. Isso é importante e eu desejo muito que isso aconteça aqui, amém? Em Portugal. Porque o que a gente está sentindo é que Deus quer multiplicar esse modelo. Multiplicar é o momento. Parece que Deus quer fazer isso pelo mundo afora. Quer multiplicar esse modelo onde Deus vai entregar recursos a homens assim, porque parece que é o momento que a igreja vai precisar. É isso que a gente percebe. Então, se nós conseguirmos cooperar com o que Deus quer fazer, primeiro, gente que não queiram buscar a sobrevivência, mas queiram se render ao propósito. Hoje, quando eu estou falando mais um pouquinho porque a gente adiou a ceia para a noite, tá, irmãos? Então relaxem, tá tranquilo. Nós entendemos, né, que
Deus tem alguma coisa Ele está fazendo. E Deus pode mudar a história de homens que querem fazer a obra de Deus aqui. Amém? Oi? Ora, é só para confirmar o que o Carlos está falando. Tem alguns anos que eu estava também numa grande empresa, né? A mesma empresa que o Luiz Cláudio trabalhava, e um dia uma irmã muito assim contrita ao Senhor, uma mulher de jejum e oração, uma mulher que eu confiava muito, ela de vez em quando trazia palavras do Senhor, e ela me procurou e disse assim: Lemuel, eu vejo que você tem um coração muito voltado para o campo, não é verdade? Eu falei: sim. Ela disse: olha, deixa eu te contar uma experiência que eu tive com um irmão, um servo do Senhor, um homem muito sério, ele é um missionário, e ele sai pregando em muitas congregações dizendo que Deus levantaria nesses últimos dias muitos homens que ele precisava contar. E você falou, eu me lembrei disso. Eu gostaria de colocar porque foi uma palavra do Senhor que ela me deu naquele dia. E ela disse assim: olha, Lemuel, e ele dizia assim, ele prega assim, dizendo: irmãos, o Senhor vai levantar muitos homens com o coração inclinados para determinadas coisas nessa área do campo, principalmente, ela dizia. E ela dizia assim: eu creio que você é um desses homens. Eu tenho visto que você tem um coração inclinado para isso. E pouco tempo depois, o Senhor nos deu algo que a gente seria impossível para um funcionáriozinho como eu era da empresa que eu era, ter condição de adquirir. O Senhor nos deu. E eu tenho visto, né, quando o Carlos começou a colocar a experiência dele, o Luiz Cláudio, eu comecei a pensar nisso. Disse: rapaz, Deus está levantando muitos homens em muitos lugares, né? E eu confirmo isso, né, com essa profecia, né, e com essa palavra que esse irmão tem trazido à igreja do Brasil ali. Ele disse que a igreja, nos últimos dias, precisaria muito disso. Essa era a palavra. Amém, irmãos. Então a gente quer lançar uma semente isso aqui, e eu penso que entre os irmãos Deus pode levantar pessoas que Ele quer que vão ser confiáveis. Amém? Então aí o resto Deus vai fazendo. E se a gente puder participar, cooperar com isso, também temos esse interesse. Amém. Aviso rapidinho. Só fazer a programação mesmo, então, fala do almoço, né? Bom, irmãos, nós vamos almoçar daqui a pouco. E quando a gente for almoçar, logo na entrada tem um pote de metal que eu preciso que os irmãos coloquem as fichas das refeições ali dentro, tá? Todos os irmãos. Pode servir à vontade, pode repetir, não tem problema. Tá, os irmãos de Lisboa, tá com o Felipe e as fichas. Tá, então, só abaixo de 4 anos que não precisa colocar. Os demais irmãos coloquem lá para mim, por favor. E o que mais? A nossa reunião, o nosso retorno vai ser às 18, vai ser às 18h30. Tá? A gente vai começar meia hora mais cedo hoje. Não, porque já está contabilizado dentro daquilo que eu passei. Oi, irmãos, a programação está às 18h30, mas como estamos aqui hoje, né, para isso, para ter o tempo do Senhor, então um esforço um pouquinho maior da parte de vocês, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Então, conversando aqui, nós resolvemos antecipar meia hora do encontro hoje à noite, tá ok? Aí vamos para as 18 horas, né, para a gente ter mais tempo, que o Espírito estiver conduzindo, ele vai conduzir, e nós só obedecemos. Amém? Vamos para o almoço então, né? 6 da manhã, 6h20. Eu chego lá 9h. Eu não tenho ficha não, viu, gente? Nem eu. Eu não tenho ficha, não. Eu não sei, eu não tenho. Quem não tem, não almoça. Eu almoço com igreja os dois. Se não tem,